gente todo sábado agora ter treinamento. Nos últimos 2 sábados a gente teve treinamento com o Josimar Pereira, falando sobre conceitos básicos de contato, convite, estratégias dentro dessa área, né, para ajudar as pessoas novas e também quem já tem experiência a alavancar seus resultados dentro da Gift of Legacy. E hoje eu vou falar sobre algo que rege a vida de todo e qualquer ser humano em qualquer área que você atue, tá? Seja pessoal, seja profissional, em qualquer coisa. Uma coisa que eu vejo muito a necessidade, na verdade, isso é uma necessidade geral do ser humano, né? Que é ter a mentalidade correta, tá? Por que, Lucas, você está falando sobre isso? Porque eu vejo que muitas pessoas deixam de ter sucesso em muitas coisas em suas vidas por conta da mentalidade errada, tá? A pessoa simplesmente acredita que aquilo só acontece com ela e que com ela é daquele jeito e ela já tem uma mentalidade formada em direção ao fracasso e acaba que isso daí se concretiza de forma física na vida dela, tá? Então, só para que vocês possam entender, mentalidade, pessoal, quando a gente fala de mentalidade, é tudo aquilo que ao longo da sua vida, desde que você nasceu, tá? Tudo que tem a ver com os 5 sentidos, você obteve de informação. Tudo que você ouve, sente, cheira, absolutamente tudo, vem como informação para você. E baseado nessa informação, você cria padrões na sua vida, que você vai dizer, não, isso é certo, isso é errado, eu acho que isso é assim, é daquele jeito, e você vai moldando a sua mente, vai moldando o seu tipo de pensamento, tá? E moldando automaticamente a sua vida. Porque muitas pessoas hoje, no mundo inteiro, né, a grande massa, não consegue obter resultados financeiros, porque não conseguem prosperar, né? Isso é um dos principais motivos, a mentalidade, pelo qual as pessoas não conseguem prosperar, porque quando elas eram pequenas, elas escutavam muito o pai, a mãe, os avós, falando coisas ruins a respeito do dinheiro, né? Falando que só tem dinheiro quem faz coisa errada, que dinheiro não cai do céu, que dinheiro não dá em árvore, que para você poder ter dinheiro você tem que ralar demais, e que, enfim, diversos tipos de coisas que todo mundo aqui, com certeza, a grande maioria, né, até por sermos brasileiros, já deve ter escutado na infância, e aquilo foi se enraizando na sua cabeça, que dinheiro não era coisa boa, que rico não vai para o céu, que isso e aquilo, e várias outras coisas, tá? E automaticamente isso daí foi moldando tua mentalidade. E através disso, você foi gerando dentro de você uma mentalidade de escassez, tá? Tanto é uma prova muito grande disso, pessoal, que o quanto a força da nossa mentalidade, né? Quando a gente vê uma pessoa pobre, recebendo muito dinheiro de uma vez só, exemplo de ganhadores de loteria, 95%, pessoal, escutem bem o que eu vou dizer para vocês agora, tá? Se você nunca participou de um treinamento falando a respeito de mentalidade, é a primeira vez, escuta bem o que eu vou dizer para você agora, o quanto a nossa mente influencia diretamente absolutamente tudo na nossa vida. 95% de todos os ganhadores de loteria perdem absolutamente tudo em aproximadamente 5 anos, de 3 a 5 anos. Tudo que ganharam, que era muito dinheiro, né? Às vezes 300 milhões, já vi casos de pessoas que ganharam na loteria, né? Mais de R$ 1 bilhão na década de 90, tá? Na década de 90, nos Estados Unidos, o equivalente a mais de R$ 1 bilhão, e essa pessoa perdeu tudo, voltou a estaca zero, e pior, ficou pior do que estava antes, porque teve um padrão de vida extremamente elevado, depois que não conseguiu mais arcar, foi fazendo dívidas altíssimas, e depois voltou a estaca zero, pior do que ele estava quando ganhou na loteria, tá? Lucas, por que isso? Porque a pessoa não tinha uma mentalidade preparada para lidar com aquele capital. Diferente de uma pessoa que tem a mentalidade de riqueza, tá? Que tem uma mentalidade realmente de pessoa rica. Quando ela vai crescendo gradativamente, ela vai se acostumando com algo, ela vai trabalhando a mentalidade dela para poder realmente ser um receptor daquilo dali e atuar com aquilo dali de forma correta, ela vai galgando e vai crescendo e vai administrando muito bem o capital. Se você pega R$ 1 milhão e coloca na mão de uma pessoa de mentalidade pobre, ela vai torrar tudo rapidamente, porque 1 milhão não é esse dinheiro todo, né? Em termos de gastar. Se você for gastar rapidinho, você dá conta de gastar 1 milhão.
Agora, se você coloca 1 milhão na mão de uma pessoa que tem a mentalidade de riqueza, de uma pessoa que já é acostumado com negócios, investimentos, essa pessoa vai multiplicar esse capital várias e várias e várias vezes, tá? Então, veja o quanto é importante você realmente trabalhar a sua mentalidade para que você possa ter sucesso. Como eu falei, em tudo na sua vida, não apenas dentro da Gift of Legacy. E trazendo para a nossa comunidade, né, essa comunidade incrível, que, diga-se de passagem, eu estava dando uma olhada no documento hoje, né, que os fundadores enviaram, mostrando a quantidade de lendas, a quantidade de tabuleiros de bronze que tem, tabuleiros de ouro, de prata, de platina, e eu fiquei, nossa, muito feliz e espantado como essa comunidade tem crescido, né, e tem ajudado tantas e tantas pessoas na distribuição de riqueza, tá? É incrível, pessoal. Nossa, é surreal. Se eu não me engano, são 122 mil lendas no tabuleiro de bronze. Então, 122 mil pessoas ali que ganharam no mínimo 4 mil reais. Olha quantas vidas sendo abençoadas. Eu posso até estar errado, tá, pessoal? Depois vocês olham no grupo lá, que o documento está nos grupos, falando a respeito disso. Mas quantas e quantas vidas sendo abençoadas através dessa comunidade, né? Uma comunidade incrível, uma comunidade que nasceu com o propósito de abençoar pessoas, levando realmente uma oportunidade única, diferenciada, com possibilidades. Possibilidades, a gente sempre bate nessa tecla nas apresentações, né? Que não são promessas. Possibilidades é algo que pode acontecer dependendo do que? De algumas variantes. E uma dessas principais é o teu esforço e o teu empenho, a tua dedicação em fazer isso acontecer na tua vida, tá? E para que isso se torne realidade, para que você venha construir resultado, para que você venha realmente ter uma equipe diferenciada e alcançar muitas pessoas através de Gift of Legacy, você precisa ter a mentalidade correta. O que a gente vê muito acontecer? A pessoa entra, né, super empolgado, né? No empreendedorismo a gente costuma falar que tem pessoas que são empreendedor Coca-Cola, né? Que o gás só dura 1 hora. Só tá lá, viu a oportunidade, caramba, é o negócio da minha vida, isso daqui vai mudar tudo, e vamos, vamos, vamos. Daqui a pouco, no outro dia, a pessoa já tá murcha. Ah, falei com 2 pessoas, essas 2 pessoas não quiseram, falou isso, falou aquilo, e eu acho que isso daqui não é para mim, não. É impressionante o número de pessoas que tem assim. E sabe o que é isso, pessoal? Mentalidade fraca. Mentalidade fraca. Quem está aqui, né, já faz parte da comunidade e está nos grupos aí da Gift of Legacy, grupos incríveis, né? O grupo da nossa equipe mesmo já está chegando a quase 1.000 pessoas. Então, para e pensa, pessoal, a gente tem 3 meses vai fazer ainda. Olha isso, a gente vai fazer 3 meses em um grupo, só o grupo do WhatsApp quase estourando o seu limite. Em 3 meses. Eu nunca vi nada parecido. Então a pessoa chega para mim e fala, Lucas, mas todo mundo que eu estou falando diz não. As pessoas acham que é isso, que é aquilo, eu acho que não funciona, é porque as pessoas não estão querendo. Esses dias, inclusive, eu até falei com uma pessoa que ela tem um sucesso muito grande, já teve um sucesso muito grande dentro do marketing de rede, né? Que é o mercado que eu venho. Uma pessoa que já ganhou milhões dentro desse mercado, e ele entrou dentro de Gift of Legacy comigo e falou para mim, poxa, mano, parece que o pessoal não quer, eu acho que não vai dar certo, tal, não sei o quê. Eu falei, irmão, a essa altura do campeonato, você, uma pessoa como você, com crença limitante, não é possível. Por quê? É crença limitante, pessoal. Você não pode falar com 2, 3, 4, 5 pessoas e achar que todo mundo vai te dizer não. E se está dizendo não, você tem que avaliar alguns pontos. É você que está apresentando? Como que você está apresentando o Gift of Legacy? Como que você está falando dessa oportunidade? Às vezes tem pessoas que falam tudo troncho, tudo de uma maneira como se fosse algo fácil, algo que a pessoa não precisa fazer nada, dando a entender que isso daqui é um investimento, que isso é uma empresa. Se você estiver fazendo isso, é óbvio que as pessoas vão dizer não. Se você está explicando de forma correta e mesmo assim não está convertendo, aí você tem que analisar outros pontos. Que outros pontos é esse, Lucas? Fechamento, por exemplo, né? Como que você está fazendo esse fechamento? Está falando demais? Falando. Quando você fala demais, as pessoas não perdem o interesse. E, principalmente, Lucas, estou fazendo tudo isso bonitinho, mas não está convertendo. Então, qual a tua postura diante das pessoas que você está falando sobre Gift of Legacy? Por que eu falo sobre isso? Aí vem a questão da mentalidade.
Quando a pessoa não tem confiança e convicção naquilo que ela tem nas mãos dela, naquilo que ela está passando, automaticamente aquela pessoa passa uma energia negativa. E é impressionante, pessoal, como isso daí influencia nos nossos resultados. É impressionante. Quantas pessoas aqui, tá? Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Você está lá num ambiente e chega aquela pessoa que traz uma energia negativa com ela. Todo mundo já meio que se afasta, né? Não quer nem chegar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é negativa, é reclamão, é uma pessoa que, sabe, afasta as pessoas dela. Energia. Ao mesmo tempo chega uma pessoa que você, poxa, aquela pessoa você quer estar perto. Você sorri só de, poxa, essa pessoa está aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece esse tipo de pessoa. Então, imagina só você ainda apresentar uma oportunidade como Gift of Legacy sem confiança, com crenças limitantes. Nem mesmo você ainda conseguiu entender o que é Gift of Legacy. Talvez você tenha dúvidas sobre Gift of Legacy. E aí você vai falar sobre a oportunidade para outra pessoa. Sendo que na sua cabeça nem você mesmo está comprando aquilo que você está passando. Que dirá outra pessoa vai comprar o que você está passando. E tudo vem através de quê? Mentalidade. Então, a gente vê muitas pessoas com essas crenças limitantes. Pessoas que entram, como eu falei, se empolgam, mas vai falar com algumas pessoas, recebe alguns não. Ah, não, vou parar, eu acho que isso daqui não é para mim, tal, e joga todas as possibilidades incríveis da vida dela no lixo, sem ter, ao menos, persistido e buscado se desenvolver. Tá? Então, entenda uma coisa, para que você possa ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa treinar a sua mentalidade. Você precisa sair da sua zona de conforto. Tudo que é novo, pessoal, entenda uma coisa, tudo que é novo assusta. E se é novo, você nunca fez, você vai ter dificuldade, não tem como ser diferente. O problema das pessoas é que elas querem tudo fácil. Não, vou começar aqui, eu acho que vai ser um mar de rosas, e ela fica esperando pelo mar de rosas qualquer obstáculo que aparece no caminho, uma pedrinha. Uma pedrinha na frente. Ah, não, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ninguém me falou dessa pedrinha aqui. Ó céus, ó vida. E simplesmente para no primeiro obstáculo, numa pedrinha. O que você precisa fazer? Poxa, apareceu um obstáculo no meu caminho. Como eu posso ultrapassar esse obstáculo? O que eu tenho que fazer para passar de nível? E aí você trabalhando a sua mentalidade em cima disso, você vai pegar aquela pedrinha, vai jogar fora e vai seguir em frente. Sendo que daqui a pouco vai aparecer uma pedra maior. Essa é mais pesada. Você vai ter que fazer mais força para tirar da sua frente. Mas aí você está focado, você está persistindo, você sabe onde você quer chegar, e aí você remove essa pedra e você continua. Daqui a pouco aparece um muro. Se não dá para empurrar, se não dá para pular, quebra o muro, pega uma marreta e quebra, e ultrapassa esse obstáculo. Mas uma coisa é fato, em tudo na nossa vida, principalmente algo que é novo, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter obstáculo. A questão não são os obstáculos, é como a gente vai reagir diante desses obstáculos. O que a gente vê hoje em dia, pessoal, infelizmente, são pessoas muito fracas mentalmente. São pessoas que, infelizmente, na sua grande maioria, não vão conquistar nada nas suas vidas porque simplesmente têm uma mentalidade fraca, porque desistem no primeiro obstáculo, porque não entendem que o processo para ela alcançar qualquer resultado depende de um desenvolvimento por parte dela. E ela não vai se desenvolver na zona de conforto. Quando ela entra, ela fala, pô, fantástico, essa comunidade é incrível, só que eu tenho que trazer 2 pessoas. Meu Deus, e agora? 2 pessoas, como é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar em alguém? Já gerou um desconforto. E aí já começa a cabeça dela, né, pelas crenças limitantes que ela tem, jogar contra ela. Não, eu acho que isso não é para você, e ela fica ali pensando, não, tem que trazer pessoas, você nunca trabalhou com pessoas, isso daqui não é o caminho, e começa a vir um monte de informação negativa, e daqui a pouco ela leva um não, a sua mente, tá vendo aí? Falei que não era para você, já recebeu um não, mas a pessoa não entende que aquilo faz parte do processo de desenvolvimento dela. Algumas pessoas pensam que, poxa, o Lucas chegou à platina em 40 dias, né? O Lucas, o Ricardo, o Bruno, 40 dias, platina. Pensa que foi do dia para a noite. E até teve um dia que eu estava conversando com o Josimar, né? Que ele falando para mim que estava conversando com uma pessoa a respeito disso. E o Josimar foi muito bem na resposta dele, que ele falou o seguinte, olha, o Lucas não chegou à platina em 40 dias. O Lucas tem 10 anos que ele trabalha com pessoas.
10 anos que ele iniciou, garotão, eu sou garotão ainda, né? 28 anos, vou fazer 29, apesar de parecer ter 18. Muitas pessoas dão até menos para mim, ainda bem, mas eu tenho 10 anos que eu empreendo. E quando eu comecei lá atrás, pessoal, eu era a última pessoa do mundo que você fosse convidar para fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de coisa, principalmente envolvendo pessoas. Primeira coisa, eu era militar, pensava que a minha vida ia ser dentro do exército. Eu era completamente fechado a qualquer outro tipo de coisa. Até eu descobrir que o salário de um militar não era algo que se brilhasse os olhos e eu quisesse para o resto da minha vida, e a vida de militar também. Isso daí começou a expandir minha mente. Então, eu não tinha muitos contatos, tá? Minha lista de contatos era extremamente limitada. E os poucos contatos que eu tinha não eram pessoas empreendedoras, pessoas de visão, nada disso. Outro ponto, não tinha credibilidade nenhuma com praticamente ninguém. Era muito novo, né? Iniciando ali uma vida profissional, então não tinha credibilidade com ninguém. E outro ponto que me atrapalhava demais era a minha timidez. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Para que vocês possam ter noção, na escola, quando tinha trabalhos em grupo, eu só faltava infartar. Só quando a professora fala, vai ter trabalho em grupo, eu faltava ter um infarto. Por quê? Para mim, a pior coisa que existia na face da Terra era ter que apresentar alguma coisa no meio de um monte de gente. Eu chegava na frente lá, chegava no dia de apresentar, vocês têm noção, nem dormia direito. Chegava no outro dia, eu estava, meu Deus, a ponto de morrer. Já ia para a escola tremendo. Ficava lá olhando para ver se a professora não ia faltar, né? Eu ficava só olhando o carro dela no estacionamento para ver se ela não chegava, né? Enquanto ela não chegava, eu ficava tranquilo. Quando eu vi o carro da professora chegando, meu Deus, é hoje que eu bato as botas, de um ataque. Simplesmente por estar falando com outras pessoas, apresentando um trabalho. Veja só isso. Chegava a hora de apresentar, gaguejava mais do que tudo, faltava ar, era agoniante, era desesperador. É comprovado, tá, pessoal, inclusive, que dos maiores medos dos seres humanos, existem dois, né, no topo da lista. Que o primeiro é morrer, né? É comprovado que a maioria das pessoas tem um medo extremo da morte. E o segundo é falar em público. Olha só, morrer e falar em público. Podem acreditar, meu medo de falar em público era maior do que o medo de morrer. Só para que vocês possam ter noção disso. Acha que foi fácil para mim hoje estar aqui falando com vocês com tanta naturalidade? Não foi. Foi um desenvolvimento. E olha que aqui ainda é tranquilo, né? Afinal de contas, é online. E para uma plateia de 100, 200, 300 pessoas, como eu já palestrei, e eu amo fazer isso. Como que eu cheguei a esse nível? Porque eu me desenvolvi. Eu vi que se eu ficasse parado na minha zona de conforto, nada iria acontecer para mim. Então, eu tive que treinar onde? Minha mentalidade, meus conceitos, minhas crenças. Eu tive que participar de muitos treinamentos, eu tive que colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Pegar produto que eu nunca tinha vendido nada, e como eu falei, por conta dessa timidez, não falava com quase ninguém. Tive que ir tremendo, pegar produto, não, vou bater de porta em porta, vou vender produto na rua. Minha mente está dizendo que eu não posso, que eu não vou fazer, que eu não consigo, mas eu vou enfrentar isso e eu vou vencer. E eu peguei produtos para vender e saí batendo de porta em porta, na época que eu ainda era militar, para poder destravar essa questão da minha timidez. E aí eu falei com a primeira pessoa, bati na primeira porta, quase tendo um infarto, bati, a pessoa me atendeu, eu tremia, falava gaguejando, mas fui lá e fiz. Aí nisso já me deu uma sensação positiva, eu falei, caramba, peraí que também não é um bicho de sete cabeças, dá para fazer novamente. E eu fui para a segunda, foi uma porcaria também. E aí eu fui para a terceira, fui melhorando. Daqui a pouco eu vi que, poxa, falar com pessoas não é um bicho, ninguém vai me morder, ninguém vai me matar. Então é só chegar lá com naturalidade, aí a minha mentalidade já começou a mudar. Em vez de pensar em não passar vergonha, ou como que eu vou fazer, eu pensava, poxa, eu falei dessa forma, como que eu posso falar melhor para poder ter um impacto melhor nesse cliente, nessa pessoa. E aí eu já ia mudando as palavras, já ia fazendo uma abordagem diferente para poder ir avançando. E nisso eu fui me moldando. Primeira vez que eu fui fazer uma palestra, a pessoa que me convidou, né, um grande amigo,
carioca, mora aqui no estado de Alagoas, aqui na cidade de Maceió. Ele falou, Lucas, semana que vem, né, a gente tinha um sistema semanal na empresa que eu trabalhava, e toda semana era um palestrante. E ele estava precisando de novos palestrantes. Ele falou, Lucas, semana que vem, a APN oficial da semana vai ser com você. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, e agora? Mas aceitei o desafio, né? Naquele momento aceitei, falei, poxa, falta uma semana, né? Vamos se preparar. E aí me preparei, e na grande verdade estava muito nervoso, desesperador, na verdade. Quando chegou no dia, várias e várias pessoas, eu falei, meu Deus, não tem nem para onde correr agora. A gente era um primeiro andar, né? Eu subi as escadas. Quando cheguei lá em cima, tinha 100 pessoas na sala, a sala lotada, impressionante. Impressionante. No dia que fui eu, a sala estava lotada. Sempre enchia, tal, mas nunca, era difícil lotar. Nesse dia estava lotado, tinha pessoas em pé. Eu falei, meu Deus, só porque é eu. Quando eu entrei, o dono do local, né, que eram os donos daquele local, que era um centro de distribuição, fecharam a porta lá. Quando fechou a porta, falei, pronto, não dá nem para correr mais. Só se eu quebrar a parede. E eu lembro que eu me levantei quando ele me chamou, eu não sentia, sério, pessoal, eu não sentia meu corpo. Era só a cabeça. Eu lembro que essa apresentação durava em torno de 40 minutos, é como na Legacy, aproximadamente meia hora, 40 minutos. Eu fiz em 10 minutos. Ninguém entendeu nada. Eu falei tão rápido, nem eu mesmo sei o que é que eu falei direito. Foi uma porcaria de apresentação, sendo bem sincero. Mas eu comecei. E das outras vezes fui melhorando, até chegar ao ponto de, poxa, isso daqui é bacana, isso daqui é legal, eu gosto de fazer isso. E me preocupar em me desenvolver. E aí fui assistindo treinamentos, fui vendo treinamento de capacitação para palestrante, fui me desenvolvendo, fui fazendo mais e mais e mais e mais e mais, até que hoje, se você me botar no Maracanã lotado para fazer uma apresentação, eu faço. Lucas, vamos fazer uma apresentação da Gift of Legacy lá no Maracanã, lotado. Eu vou lá e faço tranquilamente. Por quê? Porque eu me desenvolvi. E tudo isso está onde? Aqui. Então, as pessoas costumam, quando são desafiadas, quando vem um obstáculo, a mente delas tenta sabotar elas. E ela simplesmente pega e fala, não, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, medíocre, e não vou avançar. Se você faz isso, você está fadado a uma vida de fracasso, uma vida de miséria, uma vida de escassez. Se você não avançar, se você não buscar o desenvolvimento da tua mente, da tua mentalidade, você nunca vai conseguir ter sucesso em nada na tua vida. Então, você precisa trabalhar isso na sua mente. Se você está falando com pessoas e você não está convertendo, tente entender o que é isso. Busca ajuda. Fala com o teu patrocinador, fala com os teus ascendentes, fala, Lucas, eu estou com tal dificuldade, vamos trabalhar em cima disso. E, principalmente, tem uma coisa muito bem clara na sua cabeça. Persistência. Não é, eu vou ver, eu vou entrar para ver se dá certo, eu vou tentar. Não existe isso de tentar. Se eu falar para vocês agora, vocês estão com papel e caneta aí, né? Pega a caneta, que você está na mão agora anotando, tá? E tenta soltar ela. Tenta soltar a caneta. Existe isso? Não existe. Se eu falo, solta a caneta, você solta. Se eu falo, tenta soltar a caneta, quem já viu tentar? Não, você vai fazer. Então, não existe isso de tentar. Ou você faz, ou você não faz. Simples assim. Então, se você entrou em Gift of Legacy, se você enxergou a oportunidade, faça acontecer. Desenvolva a sua mentalidade para que você possa ter sucesso. Uma característica simples de uma pessoa que tem sucesso é a persistência. Hoje eu só tenho o resultado que eu estou tendo hoje em Gift of Legacy porque eu fui uma pessoa persistente. Tive outros resultados dentro da minha profissão, óbvio, incríveis, inclusive. Não que se compare com o que está acontecendo, tá? Não que se compare com o que está acontecendo. Mas já tive resultados muito bons, tá? Muito bons, muito acima da média. Só que me faltou nesse caminho, né? Outra coisa que a gente precisa ter, que é justamente a questão da educação financeira. E tudo isso está voltado no quê? Na mentalidade. Na mentalidade. Tudo aquilo que a gente absorveu, pessoal, toda a nossa vida, vai influenciar o nosso destino. E se você não buscar mudar isso, o seu destino, entre aspas, praticamente está traçado já. Entenda isso. Olha ao teu redor, com quem que você convive, as pessoas da tua família, né? Qual o resultado que essas pessoas que você mais convive, pega as 5 pessoas que você mais convive, qual o resultado que essas pessoas têm na vida delas?
Olha uma por uma. As 5 pessoas que você mais convive, uma por uma. Analisa, depois desse treinamento, você vai parar e vai analisar. Poxa, quem são as 5 pessoas que eu mais convivo? Você vai dar nome a cada uma. Eu convivo com essa, com essa, com essa. Pronto, 5 pessoas. Eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero crescer, eu quero vencer na vida. Dessas 5 pessoas que eu convivo bastante, qual delas conquistou o que eu quero conquistar? Nenhuma. Tem que ligar um sinal de alerta. Dessas 5 pessoas, qual delas tem um resultado próximo do resultado que você quer ter? Nenhuma. Tá complicado. Qual delas tem o carro que você gostaria de dirigir, que você gostaria de ter? Nenhuma. Qual delas tem a casa que você gostaria de ter? Nenhuma. Qual o estilo de vida que essas pessoas vivem? Viajam muito? Aproveitam bastante a vida? Nenhuma. Como que elas vivem? Escassez, reclamando, salário. Complicado. Acho que vocês entenderam o recado. Se você convive com pessoas que estão completamente divergentes, né? A mentalidade delas está completamente divergente, os resultados delas estão completamente divergentes daquilo que você quer, você tem que mudar o seu ciclo. Não estou dizendo que você tem que, Lucas, eu convivo com a minha mãe, mas minha mãe não tem os resultados que eu gostaria de ter. Você não vai deixar de conviver com a sua mãe, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando é que você precisa ter convívio com pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter. Lucas, eu quero ser platina. Quantas vezes você fala com platina todas as semanas? A gente tem platina no nosso time. Eu, Ricardo Viegas, Bruno Alves, Miro Tomás, tem vários que estão aí já fazendo parte desse seleto grupo, né? E olha aí, ó, Érica, maravilha, Érica, parabéns, tá? Kleber Reis, nossa, várias pessoas aí que já estão no tabuleiro de platina, né? Pessoal da equipe do Viegas, muitas pessoas também, diga-se de passagem. E você tem que conviver com essas pessoas. Se essas pessoas têm o resultado que você gostaria de ter, você tem que ver, poxa, se alguém conseguiu, entenda uma coisa, se alguém conseguiu chegar, todo mundo pode. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, pessoal. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, igual a todo mundo. E olhe lá que tem pessoas que não têm braço, não têm perna, que conquistam coisas incríveis no mundo. Incríveis. Prosperam, crescem, dão lição de vida para as pessoas. E você aí, graças a Deus, saudável, 2 braços, 2 pernas, tá aqui assistindo esse treinamento, tá tendo essa oportunidade e não faz acontecer. Por quê? Lucas, porque eu falei com 2 pessoas, com 5 pessoas, ninguém quis. Lucas, é porque eu acho que o meu perfil não é para isso. Lucas, é porque minhas pessoas, eu acho que ninguém vai querer isso. Lucas, é tanto mimimi, 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 que parece um gato gago. Nunca vi isso, não. Se você tá assim, meu amigo, minha amiga, desculpa eu falar, tá? Eu tô aqui para falar o que você precisa ouvir e não o que você gostaria de ouvir. Entenda isso. Eu estou aqui para falar o que você tem que ouvir e não o que você gostaria de ouvir. Se você está dessa forma, você tem uma mentalidade que está, sabe, no lixo. Tem que pegar tudo isso aí e jogar no lixo, porque não está servindo para nada. Com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de atitude, você não vai conquistar absolutamente nada na tua vida. Toda vez que você iniciar algo, você vai parar. Toda vez que você iniciar algo, você vai parar, porque sempre vai ter desculpas e mais desculpas e mais desculpas. Você tem que entender que tudo que vale a pena na vida, tudo que é diferenciado, tem um preço. E para que você alcance isso, você tem que estar disposto a pagar esse preço. Mas, Lucas, por que está disposto a pagar esse preço? Porque você não pode querer com que a liberdade financeira tão sonhada paire sobre a tua vida sem exigir o mínimo de esforço, pessoal. Volta a falar o que eu falei no início. De fato, o dinheiro não cai do céu e nem dá em árvore. Você tem que fazer por merecer. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Aqui dentro da comunidade, o foco da Gift of Legacy é ajudar pessoas a prosperarem. Não é a sobreviverem, é a prosperarem. E essa ajuda não vem só financeiramente. Muito pelo contrário. Vem principalmente num treinamento como esse, sobre mentalidade. Porque tem coisas que vêm e vão, pessoal. Mas se você tiver a mentalidade correta, você vai avançar em qualquer coisa que você faça na sua vida. Por isso que eu sempre falo nas minhas apresentações que fazer parte da Gift of Legacy é infinitamente mais
do que questões financeiras, onde você ajuda e você pode ser ajudado. As possibilidades é muito mais do que as possibilidades financeiras, porque você está participando de um treinamento desse daqui hoje, se fosse para cobrar, a gente cobraria milhares de reais, porque a gente sabe do valor que tem isso e o resultado que isso pode trazer na vida das pessoas. Sabe por que o resultado que eu falo? Porque eu fiz, eu coloquei em prática, eu conquistei o resultado. Eu não estou falando de terceiros, mas se a gente for falar de terceiros, aí se abre um leque gigantesco, porque eu moldo e eu escuto pessoas que têm um resultado que eu gostaria de ter. Eu não fico perdendo meu tempo com aquelas pessoas negativas que nunca conquistaram absolutamente nada na vida, tá na lama e quer que você fique na lama com ela. Eu não perco meu tempo com essas pessoas. Eu sou blindado, a minha mente é blindada para não ficar negativa porque uma pessoa disse não. Vocês acham que só porque a gente chegou à platina que a gente não recebeu não? Eu iniciei, eu recebi vários nãos. Só que eu pouco me importo com os nãos. Tô nem aí. Eu sei que isso faz parte do processo em qualquer coisa. Se fosse num negócio, aqui não é negócio, mas se fosse um negócio, aqui dentro da comunidade, dentro de qualquer outra coisa, projetos, qualquer coisa na vida. A maioria das pessoas, se você for apresentar algo, se você for falar algo, se você for falar de um projeto, de um sonho, elas vão dizer não, elas vão colocar dificuldade, elas vão dar desculpas, porque a mentalidade das pessoas já está formatada a fracasso e escassez. A achar que tudo é impossível, é que isso, que aquilo, e por isso que elas vivem vidas medíocres. Tá? Por isso que elas têm vidas medíocres. Então, entenda uma coisa a partir de hoje. Além de Gift of Legacy, tá? Isso daqui é um treinamento que vai para a tua vida. Se você quer conquistar algo, coloca na tua cabeça que você tem que mudar o teu mindset, você tem que mudar a tua mentalidade, você tem que trabalhar dentro de você mesmo. Só existe uma pessoa que pode te parar nesse mundo. Uma pessoa. Uma pessoa, tá? Não estou falando da força superior, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, sem querer falar de religião. Estou falando uma pessoa nesse mundo que pode te parar. É você mesmo. Não é um terceiro. Não é uma pessoa que te disse não. Não é uma pessoa que te disse que você não ia conseguir. Quantas pessoas, quando eu iniciei dentro do empreendedorismo, por vir de família humilde, né? E quantas pessoas vieram para mim quando eu comecei a empreender lá atrás e falaram, Lucas, você tá maluco? Ser militar do exército, tá pensando em largar o exército para viver de quê? Empreendendo? Vendendo perfume na época, a gente vendia uns perfumes, vendendo perfume, tá ficando maluco? Muitos me chamaram de maluco, de preguiçoso. Ah, não, tá saindo porque é preguiçoso, não quer a vida dura de ser militar, não quer isso, não quer aquilo. Sempre, sempre, pessoal, vai ter pessoas que vão apontar o dedo para você e vão dizer que você não pode, que você não é capaz, que é isso, que é aquilo. Todo mundo que faz alguma coisa é julgado. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Você não quer ser julgado, você não quer que as pessoas falem de você, que te ataquem, então não faça nada. É simples. Quando você começa a se mover, as pessoas vão falar, as pessoas vão querer detonar você, vão querer derrubar e acabar com teus sonhos, porque elas estão na merda e querem que você esteja também. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. E muitas vezes não é nem conscientemente, tá, pessoal? Eu não falo que, poxa, Lucas, tem um irmão meu que ele falou que isso daqui não vai dar certo, né? Não, Lucas, eu tenho uma amiga que, super amiga minha melhor amiga, falou que isso daqui não vai dar certo. Às vezes não é porque a pessoa quer o teu mal. Isso é justamente questão de mentalidade, é subconsciente. A pessoa não quer que você prospere porque ela não prosperou, ou porque ela acredita que o certo é viver na escassez. Quantas pessoas que ganham muito dinheiro, como eu expliquei o caso dos ganhadores de loteria, e perdem tudo porque simplesmente acreditam que ter muito dinheiro é errado. Não, ter muito dinheiro é errado. Rico é mau caráter. Para ser pessoa correta tem que ser pobre, né? Tem pessoas que romantizam a pobreza. Eu não sei como que é isso, né? Mas tem pessoas que romantizam a pobreza. Pensa que ser pobre é uma coisa, não, né? É maravilhoso. Por quê? Crença limitante. Se você acredita em algo do tipo, você vai mudar isso rapidinho quando, se Deus te livre, tá?
você perdeu um ente querido seu na fila do SUS. Aí você, no instante, aprende a dar valor ao dinheiro. Então, cada coisa na sociedade tem, e na vida, né, tem o seu devido, a sua devida importância. E o dinheiro, ele tem uma importância gigantesca na área dele. As pessoas costumam misturar as coisas, tá? Uma coisa é dinheiro, ele é extremamente importante no quê? Na nossa vida aqui, ó, física. Outra coisa, espiritualidade. Espiritualidade é outra coisa completamente diferente. Extremamente importante na área dela. Cada coisa na nossa vida, pessoal, tem uma extrema importância, a gente tem que saber dar o valor devido. E muitas pessoas acabam não conquistando nas suas vidas por acreditar em coisas que foram implantadas na sua cabeça há muito tempo atrás. Então, se vocês querem ter sucesso em Gift of Legacy, na vida de vocês, comecem a superar essas crenças limitantes. Comecem a entender que nada vem por acaso, que nada acontece simplesmente do nada. Você não vai construir resultado dentro de Gift of Legacy simplesmente por ter entrado. Ah, eu recebi 10 não, 20 não. Vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. Por que eu construí resultados rápidos? Porque eu já estava acostumado a receber nãos e saber que isso daí não faz a menor diferença para mim. A pessoa me disse não, próximo, não, próximo. Hoje, aquelas pessoas que me disseram não, várias já entraram na GIF. Várias já entraram. Outras estão perguntando como que eu estou fazendo para crescer tanto e já estão querendo entrar. Tem muitas que eu deixei até no vácuo, entre aspas, não é porque eu quis, mas está tão corrido agora que a pessoa não tem mais o tempo que eu tinha, eu não tenho mais o tempo que eu tinha no início. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe gigante, precisa estar dando suporte, apoio e ajudando vocês que querem crescer, que querem estar com a gente. Eu não vou perder tempo com alguém que lá atrás me disse não, e agora eu vou trocar de dar tempo a vocês para dar tempo para uma pessoa que só fica com negatividade? Claro que não. Então, assim que eu tiver um tempo, eu converso com essa pessoa. Então, vejo que as coisas mudam, tá? E não é por arrogância, e sim por prioridades. Minha prioridade hoje é as pessoas da comunidade, tá? Então, o que é que acontece? É assim que vocês têm que agir. Não se importem com os nãos. O teu resultado, quando ele vier, ele vai falar tão alto que todo mundo vai enxergar e vai correr atrás de você sem precisar nem falar mais. É assim que funciona. Agora, para chegar nesse resultado, você vai ter que quebrar pedra, tirar os obstáculos do seu caminho, enfrentar os seus medos, ter persistência, foco, determinação. Quando eu conheci a oportunidade, que eu vi o que isso daqui poderia me proporcionar, eu falei, eu me determinei, eu vou chegar à platina. Eu vou chegar às maiores posições aqui. E eu cheguei muito mais rápido do que eu próprio poderia imaginar, sendo bem sincero, e a gente já falou isso várias vezes nas apresentações, né? Eu conversava com o Bruno, né, e a gente falava, poxa, Viegas também, se a gente rodar um ciclo de platina até dezembro, vai ser surreal. Olha o mês que a gente está, em julho ainda. A gente começou em abril. E com 40 dias a gente chegou à platina. Eu já cheguei, agora o Lenda, né, do Platina. Estou com a minha conta principal no Lenda do Platina, outra conta minha como guia e outra conta como construtor. 3 contas no Platina. 3. E a gente vai fazer 3 meses ainda. Veja isso. Então, imagina o que vai acontecer até dezembro. Mas vocês acham que, quando eu falei com uma pessoa, eu recebi um não, eu simplesmente parei e falei, ó céus, ó vida, ó luz, e agora, meu pai, o que é que eu vou fazer? Eu falo para as pessoas que sempre estão em contato comigo. Quando as pessoas perguntam, Lucas, o que é que você fez de tão especial, de tão... que as pessoas pensam que tem uma mágica, né? Que tem um malabarismo, alguma coisa surreal que a gente não conta para ninguém. Isso não existe, pessoal. A gente está aqui para passar justamente o que a gente fez. Porque meu interesse é que todo mundo cresça, que todo mundo suba, que todo mundo chegue à platina. Então, eu estou passando aqui o que eu fiz para poder ter resultado. O que é que eu fiz? Eu não parei. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu me conectei com o meu patrocinador, Bruno Alves, me conectei com o Ricardo Viegas, a gente fez uma parceria muito forte, me conectei com meus líderes, Miro Tomás, Gilberto Pérez, entre outros aí, vários, não vou ficar aqui citando nomes, senão eu vou ser injusto, né? Com a equipe do tamanho que a gente está, vou ser muito injusto com todo mundo se ficar falando nomes aqui,
mas eu me uni com as pessoas que estavam unidas no mesmo propósito. Todos os dias, fazendo alinhamento, capacitação, buscando, indo atrás, conversando com liderança, fazendo conferência, correndo. Por quê? Porque eu sabia que o resultado ia vir dessa forma. A pessoa me falava não, eu não ficava perdendo meu tempo com aquela pessoa, eu ia para o próximo. Enquanto eu estava falando com 10, 5 me dizia não, eu falava com mais 10. E assim ia acontecendo. Entenda uma coisa, quando 1, 2, 3 fizerem parte, vierem com você, esses 1, 2, 3 vão abrir um mundo infinitamente maior para você. Porque cada pessoa tem uma coisa que você não tem, que é a lista dela, pessoas que você não conhece. Então, se abre um leque de oportunidades muito grande. Agora, para que você possa realmente passar por todo esse processo e construir o resultado, você vai ter que passar pelas dificuldades, meu amigo, minha amiga. Não tem jeito. Você não pode querer... Chegou agora, já quero sentar na janela. Não, cheguei agora, já quero ser platino. O que você fez para ser platino? Não é dessa forma que funciona. Ah, não, eu cheguei, poxa, Lucas, eu estou há 40 dias, eu estou há 60 dias, eu ainda estou no prata. Ainda? Não, tá errado, tá completamente errado a tua mentalidade. Se demorar 1 ano para tu chegar à platina, 2 anos, imagina isso. Quantos de vocês, tá? Quantos de vocês têm um ganho de 200, 250 mil por ano? Quantos? Fala para mim agora, quantos tem isso? Minoria. Então, mesmo que demore muito mais, vale a pena. Ah, Lucas, mas eu não cheguei em 40 dias a platina, então eu não quero, porque eu não cheguei no mesmo tempo que você. Pare de estar com essa competitividade. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa está numa fase da vida diferente. Quando eu comecei lá atrás, se eu fosse o Lucas Fernandes de 10 anos atrás, eu estaria patinando lá no bronze ainda, reclamando da vida e achando que isso não era para mim. Eu tive que me desenvolver, eu tive que desenvolver minha mente. A nossa mente, pessoal, entenda o seguinte: cérebro versus mente. Isso é uma coisa. Para usar uma comparação para que vocês entendam melhor. Hardware versus software. O que você está querendo falar com isso, Lucas? O hardware é a parte física de uma máquina, né, de um computador, por exemplo. É a parte física, você pode tocar, você pode apalpar, tá ali, ó. O software é o sistema. Você não pode tocar no sistema. É o que faz acontecer. A mesma coisa é a nossa mente. O cérebro é a parte física. Você furar aqui, ó, você consegue até tocar no seu cérebro, mas a mente não. A mente é o que governa. Então você tem que trabalhar a sua mentalidade. E como que você vai trabalhar a sua mentalidade? Com informação correta, com informação positiva, com informação que vai fazer você avançar, que vai fazer você realmente ver as coisas de uma maneira diferente. E dessa maneira, você vai condicionar a tua mente a ter o resultado que você quer ter. Pode fazer o teste, pessoal. Nossa mente é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Tudo no mundo hoje que foi transformado pelo ser humano, né? Criado, entre aspas, pelo ser humano, ele começou aqui, ó. Esse aparelho que a gente está conversando agora, seja no seu celular, notebook, computador, se você está assistindo pela TV, esse aparelho, um dia, ele teve na mente de uma pessoa. Ele foi uma imaginação, uma ideia. E hoje, ele se transformou em realidade. Primeiro teve na mente de alguém. Esse aplicativo aqui, o Zoom, por exemplo, um dia, ele teve na mente de uma pessoa. Ele era apenas uma ideia. E hoje é uma realidade. Então, tudo aquilo que você quer transformar em algo físico, em resultado, você tem que trazer daqui, ó. Primeiro vem daqui. Não é o contrário. Então, você primeiro precisa trabalhar sua mentalidade, precisa ser, né? Aquela história de ser primeiro, fazer para depois ter. Ser, fazer e depois ter. Não é o contrário. Não, eu quero ter primeiro, ou não, vou ter, depois eu vou fazer, depois eu vou ser. Não. Tem pessoas que acham isso, né? Não, Lucas, eu vou fazer
reunião todo dia quando eu for platina. Quando eu for platina, eu faço reunião todo dia. Tá errado. Você tem que ser primeiro um platina aqui, fazer, agir igual um platina, e depois você vai ter o resultado do platina. E não o contrário. Tá? Então, eu vejo que muitas pessoas não avançam dentro da comunidade simplesmente pela crença limitante que a pessoa tem. Não acho que você vai construir resultados anormais sendo uma pessoa normal. Para ter resultados anormais, você tem que ser anormal. Você tem que fazer o que a maioria não faz. Enquanto eles dormem, estude. Enquanto eles reclamam, procure soluções. Enquanto uns falam que isso não dá certo, procure falar com pessoas que já deu certo para elas. Em vez de ficar escutando pessoas negativas, se una com pessoas que têm o resultado que você quer ter, que você quer obter. Em vez de ficar perdendo tempo vendo bobagem na televisão, por exemplo, assistindo novela, tenho certeza que vocês não são essas pessoas, porque escolheram estar aqui, então palmas, né? Parabéns pela decisão de buscar escutar um garoto de 28 anos que construiu um resultado realmente surreal. Graças a Deus, em primeiro lugar, e depois o meu esforço, o meu empenho por ter feito acontecer. Agora, a oportunidade, entenda uma coisa, a oportunidade, ela é igual para todo mundo. Teve um dia desse que eu postei no grupo, o meu tabuleiro, o meu primeiro tabuleiro de bronze, quando eu entrei. Quando eu fiz lá o meu cadastro, que nem a doação eu tinha feito. Olha só, eu guardei as 7 chaves dessa foto, porque eu não posso perder aquela foto de forma nenhuma. Porque tem pessoas que acham que não, né? Começou de cima. Não existe isso. Comecei igual a todo mundo. Conheci a oportunidade igual a todo mundo. Bruno me ligou. Lucas, tem como fazer uma chamada de vídeo? Eu lembro que eu estava no centro da cidade, nesse dia, foi num sábado. Estava com a minha mãe, inclusive, com a minha mãe e com a minha avó. Levei elas para comprar algumas coisas. E eu estava esperando elas dentro do carro. E o Bruno falou, posso te ligar, chamar de vídeo? Eu falei, pode, meu irmão, agora. Estou dentro do carro aqui, estou tranquilo. Ele, maravilha, me chamou e começou a explicar sobre GIF. E eu, com dúvidas, perguntei, tirei dúvidas, vi, ele abriu o Zoom, ele falou, vou abrir o Zoom aqui para te mostrar o PDF. Foi passando lá, eu fui tirando dúvidas. E eu falei, Bruno, tô dentro, meu irmão. Peguei a visão, é muito diferenciado. Se for tudo isso mesmo que você está me falando aí, é incrível, vamos para cima, vamos fazer. Assim que eu chegar em casa, eu faço meu cadastro. E eu fiz o meu cadastro, demorei 2 dias para fazer minha doação e iniciei. E tem lá a minha foto lá, no cantinho aqui, ó, do tabuleiro de bronze, como doador, com um círculo branco e o nome lá em vermelho, porque eu ainda não tinha doado. Inativo. Minha primeira conta inativa no meu primeiro dia. Então, eu conheci a oportunidade igual a todo mundo. A oportunidade é igual para todo mundo, pessoal. Para todo mundo. Eu acredito que na GIF hoje não tenha nem 30 mil pessoas no Brasil. Somos mais de 210, 220 milhões de habitantes. Será se tem espaço para crescer, para fazer acontecer? Agora, claro, a oportunidade vem para todos, mas nem todos são para a oportunidade. Simples assim. Não tem como ser diferente. Quem vai determinar se você vai ter resultado ou não, não é o Lucas. Não é o Bruno, não é o Viegas, não é o Miro, não é o Kleber, não é a Lucinéia. Não é. Quem vai determinar se você vai ter resultado ou não é você. Com o teu esforço, com o teu empenho, o quanto que você se dedica todos os dias. Tem pessoas que quer ter o resultado que a gente tem, mas não fez metade da metade do que a gente fez. Os meus primeiros dias de Gift of Legacy, pessoal, eu não saía do telefone, eu não largava o telefone. Quando eu começo algo, eu tenho tanto comprometimento, eu sou tão engajado naquilo, quando eu pego a visão, quando eu vejo realmente o resultado que aquilo pode proporcionar, na minha vida e na vida de outras pessoas, que eu não paro. Não estou falando aqui para você ser um maluco e também não fazer mais nada da sua vida, mas eu me dedicava o máximo que eu podia, o máximo de fato. Chegando a um ponto de, inclusive, até minha esposa se chatear. Minha esposa, às vezes, fica pé da vida, mas ela já sabe como é o processo quando eu inicio algo novo.
ela já está acostumada. Mas, em compensação, é aquele start inicial. Para hoje, eu tenho, óbvio, uma pegada muito forte ainda, mas tem dias que eu consigo separar ali e fica mais tranquilo. Hoje mesmo vai ser loucura, né? Saindo daqui já tem a conferência oficial, daqui a pouquinho, já vamos encerrar, inclusive, daqui a 12 minutos, para que o Miro já possa começar a organizar aí a sala para a conferência das 21 horas. Não percam, tá? Coloque seus convidados. E logo depois, às 22, eu já tenho apresentação. Às 23, eu tenho outra apresentação. E à meia-noite, eu tenho outra apresentação. E aí? Eu já sou platina. Tenho 3 contas de platina. Mas olha só minha agenda. Treinamento 7h30, reunião sagrada às 21 horas, reunião às 22, eu que apresento, reunião às 23, eu que apresento, reunião à meia-noite, eu que apresento. Então, não queira ter o resultado que a gente tem se você não está disposto a pagar o preço que a gente paga. Agora, uma coisa eu falo para vocês, vale a pena, tá? Nossa, e como vale a pena. Hoje, vendo quantas pessoas mudaram de vida com Gift of Legacy na nossa equipe, isso é o que me deixa mais feliz. Eu não fico aqui exaltando o meu resultado, tá? Não fico exaltando, quanto que eu ganhei, tal, tal. Às vezes a gente fala porque é importante a pessoa ter em mente o que ela tem esperando para a vida dela. Mas o que me deixa mais feliz e mais contente é quando eu vejo lá no grupo diversos relatos. Eu não estou falando de 1, de 2, de 3, diversos. Mais novo lenda, e as próprias pessoas falando, poxa, muito obrigado, fulana, por ter insistido em mim, e hoje eu recebi a minha primeira doação. Poxa, recebi minhas 8 doações, muitíssimo obrigado. Avancei para o tabuleiro de prata, estou como lenda no prata, ganhei 16 mil. Obrigado, meu líder tal, obrigado não sei quem, e agradecendo lá os patrocinadores, as pessoas que trouxeram, muitas vezes com insistência, e a pessoa agradecendo porque mudou a vida dela, porque ela não sabia como que ela ia passar o restante do mês dela, e agora ela tem capital de sobra para poder passar o restante do mês em paz, tranquilo, com dignidade, graças a essa comunidade. Você que está me escutando agora, você pode falar o que você quiser, mas uma coisa é fato, essa comunidade transforma vidas. Transformou a minha e já transformou de milhares de pessoas ao redor do mundo. Várias e várias e várias da nossa equipe. Várias que estão aqui nos assistindo agora. Essa comunidade tem essa força. E tudo através de um princípio básico e sagrado que é a doação. Quem ainda não entendeu isso, aí que precisa trabalhar mais forte ainda a sua mentalidade, porque está muito travado. Quando a gente fala de doar, de ajudar alguém, a gente está ajudando. Eu quero ajudar, eu vou ajudar. Quando eu entrei, eu entendi. Eu vou fazer uma doação para alguém. Se eu ganhar aqui, sensacional, eu vou dar o meu melhor para poder ganhar. Mas se eu não ganhar, eu ajudei alguém. E nunca, entenda uma coisa, nunca você vai perder alguma coisa na sua vida se você ajudar alguém. Nunca. De maneira geral, tá? Tô falando de maneira geral. Então, às vezes, o que falta é você acreditar de fato na oportunidade, porque às vezes nem você acredita. Aí, às vezes, você quer passar uma oportunidade para alguém, mas nem você acredita. Como é que você quer vender algo que você não compra? Você entrou ali, mas você não sabe, você fica ali naquela briga mental. Você não tem nem convicção do que você está, do que você está fazendo parte. Você tem que ter muito bem claro o que você quer da sua vida e o que você está fazendo na comunidade. Dessa forma, você vai conseguir avançar, tá? Dessa forma, você vai conseguir enfrentar os obstáculos e saber que aquilo dali não é algo permanente, sim temporário. Os obstáculos vêm para que você possa avançar, para que você possa ir para um outro nível. Você não tem que pedir facilidade. Tem pessoas que pensam, fica pedindo isso. Não, poxa, se fosse mais fácil, você não tem que estar pedindo facilidade. Você tem que estar pedindo que Deus te capacite para que você possa subir de nível. As coisas estão difíceis. Caramba, tá aqui, ó, difícil. Você tá aqui. Caramba, Lucas, está uma dificuldade gigantesca, eu não consigo. Em vez de pedir para isso daqui ficar mais fácil, baixar o nível, você tem que pedir a Deus capacitação. Você tem que buscar se capacitar, trabalhar a sua mente. E aí o difícil está aqui, mas você está se capacitando. Você está se capacitando, você está se capacitando. E cada vez vai ficando mais simples para você. Mais simples. Daqui a pouco você está em outro patamar. Aí você faz isso daqui, ó,
com a mão nas costas, brincando, não precisa nem pensar mais, está no automático. Mas por quê? Ficou mais fácil? Não. Você que aumentou o teu padrão, a tua mentalidade, você que mudou de nível. Chega desse negócio de estar reclamando, de estar com negatividade, de estar, ó céus, ó vida, ó luz. Quanto mais você reclama, mais coisa ruim que acontece. Quanto mais você agradece, você é grato e você busca avançar, mais você vai subir o teu patamar, mais você vai subir seu nível e mais as coisas vão ficar simples para você. Agora, não é da noite para o dia, não é de qualquer jeito. É com persistência, com foco e com consistência. Consistência. Se você pega e fala, Lucas, hoje eu apresentei para 10 pessoas, parabéns, e amanhã? Não apresentou para ninguém, não adiantou de nada. Em compensação, tem uma pessoa que, poxa, apresentou para 2 hoje, 2 amanhã, 2 depois de amanhã, 2 depois. Passou 10 dias, 2 por dia. Passou 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. 2 todo dia, todo dia. Consistência. Enquanto você apresentou para 10 num dia, no outro não apresentou, no outro, no outro, no outro, no outro. Não tem como mudar, né? Então, coloque isso na sua cabeça, pessoal. Às vezes, o que está atrapalhando você é a sua mentalidade. Mentalidade de vencedor é uma pessoa que sabe que se ela tem algo que depende do esforço dela, ela pode conquistar. Se tem algo que alguém chegou, que alguém conquistou, ela também pode, porque ela não é melhor nem pior do que ninguém. Agora que ela precisa entender que ela tem que aprender coisas que ela ainda não sabe, para que ela alcance aquilo que ela quer alcançar. Não é na base do apulso. Ah, eu entrei, eu quero chegar de qualquer jeito e vou chegar de qualquer jeito porque simplesmente eu entrei. Isso não existe. Você entrou para ajudar alguém. O que vai determinar o teu resultado é o quanto que você está disposto a aprender, tem a humildade de aprender com quem já chegou, que a gente já tem vários, e colocar em prática isso que você está aprendendo, com persistência, foco e consistência. É isso que vai fazer a diferença para você. Mas para que você possa obter esse resultado, tem que trabalhar isso daqui, ó. Porque senão todo santo dia você vai ficar com uma reclamação diferente, com um mimimi diferente e com essa fraqueza, né? Infelizmente, hoje, nos tempos atuais, tem muito disso. Antigamente, isso é uma realidade, né? Por conta das dificuldades, por muitas dificuldades, a gente tinha seres humanos mais fortes. Só que esses seres humanos mais fortes prepararam uma época, uma era, vamos colocar assim, mais fácil, que é a era de hoje. Essa era mais fácil está fazendo o quê? Fazendo pessoas se tornarem mais fracas. E aí, automaticamente, vai vir tempos difíceis para essas pessoas. É isso que está acontecendo no mundo hoje, pessoal. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Tempos difíceis tornam seres humanos fortes. Tempos fáceis tornam seres humanos fracos. Então, se você não quer ser um fraco, se você não quer ser uma pessoa que está aí no mundo simplesmente para ser levado pela vida, né? Tá? Não deixa a vida me levar e simplesmente na miséria, na desgraça, você tem que trabalhar na sua mentalidade. Você tem que mudar de nível. Você tem que se desafiar e entender que toda dificuldade faz parte do processo. Isso é completamente normal, tá? Diga-se de passagem, completamente normal. Estranho seria se fosse fácil. Estranho seria se fosse fácil. Você nunca fez nada. Poxa, olha só, tudo acontecendo é mágica. Estranho seria se fosse assim. Mas algo que você nunca fez, se você está tendo dificuldade, é óbvio, é natural. Ou às vezes você até fez algo parecido, já vem de um trabalho com pessoas e está tendo dificuldades. Então você precisa ver onde é que você está errando. Fazer alinhamento. Porque todos os dias entra várias e várias pessoas no grupo. Várias e várias pessoas dizendo sim. A gente tem um mundo com mais de 8 bilhões de habitantes. A GIF está em mais de 130 países. Você acha mesmo que não tem pessoas com a mesma mentalidade que a gente, com a mesma disposição, coração aberto para poder ajudar o próximo? É simples, pessoal. Agora você precisa focar em buscar o sim. 10 pessoas te disseram não, problema, eu vou para a 11ª. Eu vou para a 20ª. 20 pessoas te disseram não, eu vou para 40, eu vou para 60, eu vou para 100. E as pessoas certas vão ser encontradas. Mas para isso você precisa ser forte mentalmente. Você precisa trabalhar sua mentalidade, você precisa ter uma mentalidade de vencedor, você precisa acabar
com essa fraqueza que a maioria das pessoas tem e essa limitação mental, né, de realmente ter uma escassez muito grande na sua cabeça, de acreditar que para ela as coisas não vão acontecer. Se você fica pensando, não, isso só acontece para o outro. Não, isso daí deu certo para o Lucas, isso daí deu certo para o Bruno. Se bem que hoje é complicado, né? No início, quando a gente começou, as pessoas poderiam até dizer, não, isso daí só deu certo para não sei quem, para não sei quem. Mas hoje tem que fazer uma lista gigante, né? Não, só deu certo para o Lucas, para o Bruno, para o Viegas, para o Miro, para a Lucinéia, para o Kleber, para o Edson para o Edson, né? E vários outros aí. Nossa, um monte de gente, só deu certo para o Gilberto. Tem uma lista gigantesca aí, né? Hoje, para a gente falar. Então, hoje, quantas pessoas já estão tendo resultado? Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas? E mais vindo, tá? Bom, pessoal, é isso. 20 horas e 39 minutos. Eu acho que eu já me alonguei muito, bastante. Mas esse treinamento foi mais para mostrar para vocês que todo mundo pode. Não fica com vitimismo, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta pessoas realmente capacitadas, pessoas de mentalidade de vencedor, não aguenta pessoas que ficam com vitimismo. Se você tem dificuldades, não se preocupe. Isso é normal. Não é só você que tem dificuldade, várias pessoas têm. O que você não pode é ficar chorando. Você tem que pegar essa dificuldade, embrulhar e jogar no lixo. Ir para cima dela, enfrentar teus medos, tuas dificuldades e avançar. Lucas, mas eu estou com dificuldade em convidar. Chama teu patrocinador. Se o teu patrocinador não puder te apoiar, chama o patrocinador dele. Busca alguém que possa te ajudar. Pede orientação. Coloca em prática. Não deu certo? Orienta. Ajusta as velas. Mas não desista. Não fique achando que é porque não é para mim. É porque minhas pessoas, porque minha lista, porque isso, porque aquilo. Para com isso. Você não tem mais idade para perder tempo na sua vida com desculpas, porque isso são desculpas, tá? Que a gente cria para a gente mesmo para se auto-sabotar. Por mais difícil que seja, as suas dificuldades, enfrente-as de peito aberto, para cima. Vença suas dificuldades, seus medos, seus obstáculos. Avance, mude de nível. Pare de assistir novela, porcaria, e vai ler um livro bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Lá vai dica de filmes aí para vocês mudarem a mentalidade. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Os segredos da mente milionária. Pai rico, pai pobre. Tenho todos esses livros, tá? Já li todos. Você precisa avançar, mudar a tua mentalidade. Tem uma coisa bem interessante sobre mentalidade para a gente poder finalizar, que é bem bacana, tá? Para você treinar a sua mente. A nossa mente, ela consegue fazer tudo aquilo que a gente queira se a gente treinar ela da forma correta, tá, pessoal? Então, exemplo, eu não tomo nada sem açúcar. Eu não gosto de café sem açúcar, um exemplo. Tudo que eu tomo é com açúcar. Quer construir o hábito de tomar sem açúcar? Você faz um desafio para o seu cérebro. Pensa o seguinte, vamos dar um exemplo que você gosta muito de comida chinesa, sei lá, de sushi, né? Gosta de verdade, uma coisa tem que ser uma coisa que você gosta de verdade, tá? Eu tô dando um exemplo aqui só. Não é uma coisa que tanto faz, tanto fez. Você gosta de verdade, que vai ou não vai, você tem que estar comendo ou fazendo aquilo, enfim. Pega isso daí, tá? Nesse exemplo, uma comida chinesa. Toda terça-feira tu tá comendo comida chinesa, um exemplo. Aí você não consegue tomar café sem açúcar. Você faz o seguinte, coloca na sua mente. Eu só vou comer sushi agora quando eu tomar, no mínimo, na semana, umas 3, 4 xícaras de café sem açúcar. Você vai deixar de comer o teu sushi na terça-feira ou você vai tomar essas 3, 4 xícaras sem açúcar? Você vai tomar. E naquele hábito de tomar, você vai vendo que não é tão ruim. Tua mente vai acostumando. Você vai treinando ela. Poxa, café sem açúcar é ótimo. Café sem açúcar é ótimo. Fala isso toda vez que você tomar. Café sem açúcar é uma delícia. E depois você fala o resultado, tá? Um teste para você. A mesma coisa você pode trazer para GIF. Gosta de alguma coisa muito, assim como eu dei o exemplo, né? Usa como exemplo, tipo, o seguinte, toda terça você vai lá comer sushi, certo? Agora você fala o seguinte, poxa, eu não vou comer sushi até eu cadastrar minhas 2 pessoas na GIF of Legacy. E aí?
você vai ficar sem comer o teu sushi ou você vai cadastrar essas duas pessoas? Desafio. Coloca tua mente para avançar, para ser desafiada e começa a correr atrás. Se você gosta de verdade de algo e você coloca esse tipo de desafio, você vai avançar, porque você não vai ficar sem ter algo que você gosta tanto por conta de algo que você não está conseguindo fazer. Você vai dar um jeito de fazer. Treine a sua mente. Bom, pessoal, é isso, tá? Fiquem aqui, porque daqui a pouquinho começa a conferência oficial com o nosso grande líder, Milton Tomás. Vai ser incrível.